Alô, boa tarde. Mais um live do Mestelcom. Hoje falaremos sobre 5G e o impacto do 5G nas questões na vida das pessoas, nas aplicações e como podemos tirar proveito das vantagens dos benefícios que a tecnologia 5G trará para a sociedade. Okay. Temos aqui também Nelson Nascimento. Eu sou Oscar Zovo e deixa-me ajustar aqui a minha imagem. Vou para a cabeça focada. Ok, temos aqui Nelson Nascimento, responsável de Cybersecurity na Mestelcom. Eu sou Oscar Zovo, responsável de Cloud e Serviço Data Center da Mestelcom. O tópico de hoje será o 5G e qual é o impacto do 5G nas tecnologias da informação. Uma das promessas do 5G é oferecer conexões mais rápidas, né, na casa dos 10 GB, ou digamos, na casa dos gigabits, com tempos de latência também muito baixos, praticamente aproximando-se da fibra. Além de prometer também milhares de conexões por quilômetro quadrado, muito mais conexões por quilômetro quadrado em comparação, por exemplo, com o LTE, que é o 4G. Então, hoje, desculpa, um acidente doméstico. Hoje o nosso tema será então discorrer sobre que vantagens a sociedade terá com essa nova tecnologia. Então, vou passar aqui para o Nelson para fazer uma introdução e iniciarmos o debate. Nelson, contigo. Obrigado, Zovo. Boa tarde. Mais uma vez estamos por aqui, não é? Hoje vamos falar de 5G, ou seja, vantagens e qual é que o impacto do 5G tem na questão da inovação e transformação e suporte, peço desculpas, à transformação digital. Na realidade, o 5G acaba por ser a nova inovação a nível das telecomunicações. Por quê? Porque todos nós, hoje o mundo gira em torno da partilha de informação. Cada vez mais surge a necessidade de nós, os seres humanos e as organizações, partilharem informação, não só para aspectos do foro social, não é? Que nós, consumidores comuns ou chamados comuns, de partilhar, mas como organizações que também sentem uma necessidade cada vez mais da partilha da informação e que é um dos pilares fundamentais do processo de transformação digital, que é a automatização cada vez mais. Então, o que o 5G vem trazer? O 5G vem permitir, como o próprio Zovo disse, a partilha massiva de informação, não é? Latências muito curtas, ou seja, os tempos de resposta muito curtos, o que permite com que haja uma maior flexibilidade em relação à própria partilha de informação, tanto na parte do envio como na parte da recepção. Então, o 5G acaba por revolucionar este mercado que é da partilha da informação, porque traduzindo em miúdos, se nós hoje estivermos a ver o que acaba por acontecer, os dispositivos móveis hoje cada vez mais são o elemento de maior quantidade de informação e de transferência de informação. Então, o que acaba por acontecer? Com as melhorias que foram acontecendo e cada vez mais a necessidade da mobilidade das pessoas,
da partilha de informação de maneira eficiente, o acesso da informação de uma maneira clara, sucinta e eficiente, então há um consumo cada vez maior de largura de banda. Porque se nós olharmos no espectro de saída posterior, que é a internet, esta situação acaba por estar salvaguardada, porque os cabos submarinos que interligam países com larguras de bandas fenomenais na ordem dos 30, 40 gigas de largura de banda. Mas a maior problemática que existia era a partilha de informação nos pontos locais, ou seja, nas pequenas LANs, porque as pequenas LANs são as redes que interligam as várias cidades. Então, como garantir tal eficiência nessa partilha de informação local? E qual é que é o veículo de maior facilidade, maior portabilidade? São os nossos telemóveis, que é o que a gente circula com eles fora das organizações, ou seja, fora dos edifícios. Então, estando eu fora do edifício, continuo a ter essa necessidade de poder transmitir e receber informação de uma maneira rápida, eficiente, e esta flexibilidade é que vai pedir eu, enquanto da cidade, do mundo, poder ter acesso à informação, poder partilhar informação e poder contribuir na tomada de decisão em relação aos vários players do ponto de vista organizacional. Então, esta é a grande idade na ordem dos gigabits por segundo, testes efetuados na ordem dos 2, 3 gigas de largura de velocidade a partir de um telemóvel. O que isso significa? E também com a própria latência que saiu na ordem dos 40 milissegundos para os 2 milissegundos. O que isso significa para nós, primeiro, e depois olhando para as organizações? Nós, os cidadãos comuns, nos permite que num clicar de um botão eu tenho acesso aos meus dados médicos. Por exemplo, estou a caminho de uma consulta e preciso rapidamente ter o meu boletim com toda a minha informação médica, com velocidade nessa natureza, num estalar de dedos. Então tenho a informação em mão. Eu preciso saber o que se passa dentro da minha casa, tendo o meu sistema de videovigilância. Com isto eu consigo ter acesso em tempo real e consigo ver em tempo real sem aquelas quebras do que se passa lá dentro. Para as senhoras de casa hoje, com a questão dos IoTs, que os frigoríficos já estão ligados à internet, eu consigo olhar para o que está dentro do meu frigorífico e saber, ok, se eu preciso comprar mais tomate, mais laranja, mais ovos e tudo mais. E então há uma facilidade muito grande, ou eu como mãe ligar para a babá que está a cuidar do meu filho, poder fazer uma videochamada e partilhar aquele momento e matar a saudade do meu filho. Então há uma série de vantagens do ponto de vista tecnológico para nós comuns dos mortais que facilitam a vida das pessoas. Do ponto de vista Força, Zovo. Não, eu estava a ouvir-te a falar sobre realmente os benefícios com relação ao impacto na vida das pessoas. Queria puxar um bocado também para o lado industrial, para as empresas. Por exemplo, nós temos aí as questões, temos alguns grandes temas também, como o IoT, a realidade virtual, a realidade aumentada. Então, como é que o 5G vai impactar essas aplicações? Por exemplo, no IoT, qual será o benefício de termos uma rede 5G, por exemplo? Podes falar um bocado sobre isso? Eu vou dar o exemplo do IoT. A vantagem do 5G em relação ao IoT significa exatamente esta partilha de informação em tempo real e a mobilidade da informação de uma maneira clara e eficiente. E vamos dar exemplos reais. Na questão dos IoTs, vamos trazer para uma realidade muito nossa, a indústria petrolífera. Na indústria petrolífera, com
com a automação de determinados processos e mesmo até a automação de determinadas válvulas de pressão e tudo mais. Com essa granularidade e eficiência na transmissão e no alto volume de informação, permite com que quem está do outro lado possa ter uma clara visão a nível, por exemplo, da pressão dos tanques. E então, deixando cada vez mais a necessidade de se deslocar para um ambiente de risco e poder trabalhar de maneira mais eficiente e clara fora desse ambiente de risco. E vou dar outro exemplo. Um dos testes que foi feito em relação ao 5G e que hoje é um dos testes populares é na China. A China, como todos nós sabemos, é uma das maiores indústrias pesadas do mundo. Não é? Estamos a falar das minas de carvão, de ferro e tudo mais. Foi feito uma prova de conceito em que os indivíduos que trabalham na mina hoje conseguiu-se reduzir a taxa de acidentes a quase zero. Por quê? Porque eles hoje conseguem, do ponto de vista remoto, controlar as gruas que fazem a escavação, bem como os caminhões que fazem o transporte da grua. Por quê? Porque devido a essa latência de um milissegundo, as respostas são eficientes e então a questão dos veículos não tripulados acaba por ser cada vez mais eficiente. Ou seja, nós estamos a trazer o conceito do que existe hoje na questão do drone para a nossa realidade cá mais para baixo. Por quê? Porque os drones funcionam com ligações via satélite, em que acaba por as comunicações estarem em um nível mais elevado. Então estamos a trazer essas mesmas velocidades, essa redução da largura de banda, ou seja, da latência, para a nossa realidade. São exemplos do IoT. Então quer dizer que esperamos além de melhorarmos os processos empresariais e de produção, também queremos uma redução do custo no fim do dia. Não é? E sim, com relação redução significativa do ponto de vista do custo. Por quê? Porque e essa redução de custo do ponto de vista empresarial não se prende necessariamente com a redução da força de trabalho, não. Passa por uma otimização mais eficiente, ou seja, a conversão do motorista para um motorista numa situação tripulada, não é? Porque ele vai continuar a existir a necessidade de ter o ser humano, mas há uma redução significativa em função do número de acidentes. Número de acidentes de trabalho. Então, as indemnizações, o risco, e também permite um aumento da produtividade. Por quê? Porque se são máquinas que estão lá a tripular, então o que acaba por acontecer? Existe a disponibilidade e a maior eficiência na mobilidade disto. Então, há uma conversão de carreiras, há um aumento da produtividade e há uma flexibilidade de, em qualquer ponto, aquele indivíduo poder remotamente trabalhar de maneira clara e eficiente. Ok. Bom, até estava a focar-me mais no custo propriamente do serviço de conectividade em si, né? Quando deu o exemplo de alguns dispositivos são controlados via satélite e ao passar para 5G, provavelmente, mas este também realmente é uma área em que haverá redução de custos no caso dos sistemas autónomos. E agora, já que o 5G é uma tecnologia que permite milhões de conexões por quilómetro quadrado, qual é o impacto disso em termos de segurança? Porque vamos ter vários dispositivos conectados, não só dispositivos móveis, mas vários sensores e outros dispositivos conectados à rede possivelmente. Qual será o impacto disso em termos de segurança? É assim, com a entrada do 5G e como qualquer outra tecnologia, vai haver a necessidade do conceito de segurança se adaptar à nova realidade. Ou seja, teremos mais dispositivos
vai haver a necessidade de haver um maior controle destes dispositivos e, claro, da maior partilha da informação. Mas no final do dia, se nós olharmos com olhos de ver, o que vai acabar por acontecer? Protocolos que vão ter que ser otimizados, não é? Hoje, em segurança, nós vamos olhar para o aspecto da confidencialidade, ou seja, quem tem acesso ao quê, como é que a informação é trafegada, a parte da disponibilidade, como é que está a ser feito o acesso. Então, toda essa questão de segurança de informação será adaptada naturalmente, porque não nos vamos esquecer do seguinte: 5G é uma tecnologia que veio dar suporte aos velhos conceitos de network. O TCP/IP vai continuar a existir, as 7 camadas do modelo ZIN vão continuar a existir. É só uma tecnologia que vai nos permitir ter uma maior flexibilidade, uma maior transmissão da informação, mas que no final do dia a base fundamental de network, a base fundamental de segurança e dos protocolos gira em torno do mesmo. Muito bem. E agora, puxando aqui o assunto para o desenvolvimento dos nossos negócios locais, pronto, mais virando para o e-commerce e o enablement das transações eletrónicas, como é que achas que o 5G pode melhorar este ambiente? Por exemplo, para as empresas de logística, para as lojas online, que impacto é que terá? É assim, no caso das empresas ou do e-commerce, é natural que haja um desenvolvimento exponencial. Por quê? Porque o volume de transações naturalmente irá aumentar, permitindo que há o maior volume de transações, então o volume de negócios naturalmente irá aumentar. Em relação a outros negócios, e eu vou dar um exemplo, com o 5G, o negócio de cloud terá um crescimento violento. Por quê? Porque a gestão do tráfego em si, ao invés de ser feito do ponto de vista externo, vai passar a acontecer do ponto de vista interno. Então, o que vai acabar por acontecer? Haverá investimentos maiores em clouds regionais, em que o acesso a essas clouds, em que havia uma latência do ponto de vista interno, vai deixar de existir, e que do ponto de vista externo acaba por estar compensado. E vou dar um exemplo. No caso da própria MS Telecom, com uma solução do ponto de vista como o 5G para as organizações que levarem as suas soluções para a cloud, é como se elas estivessem dentro do mesmo data center, ou seja, a latência que existia hoje, ou que existe hoje devido à tecnologia que está a ser usada hoje, acaba por desaparecer. Mas quando falamos em latências na ordem de 1 milissegundo e em velocidades na ordem dos gigabits, a consulta de informação, a consulta de relatórios, as transações bancárias vão acabar por acontecer num estalar de dedos. Então, só vai trazer mais valias com essa questão das clouds regionais e mesmo a questão do e-commerce, o volume de transações. Então, quem tiver no seu telemóvel consegue transacionar com maior rapidez, ou seja, como tu próprio disseste, o volume de dispositivos será maior, então isso será uma mais-valia para essas organizações, porque o volume de negócios vai aumentar naturalmente. Okay. E pronto, continuando aí na parte dos benefícios para a sociedade, a aplicação, por exemplo, para a medicina, telemedicina, que impacto, o 5G parece-me ser uma dessas plataformas que irá beneficiar em grande parte o segmento de telemedicina, já que oferece latências baixíssimas e grande largura de banda em comparação com, por exemplo, as tecnologias via satélite, que é um dos casos que se fala muito quando se menciona em termos de telemedicina, não é? Tens alguma coisa a comentar sobre isso? É assim, em relação à telemedicina, só para salientar que a telemedicina em Angola já é uma realidade.
E quando nós falamos em telemedicina, falamos em partilha de informação do ponto de vista de saúde. Hoje, informações nós vemos na televisão, muitos técnicos angolanos já recebem informação de como lidar com o Covid a partir de videoconferência. Isso nós podemos considerar telemedicina. Com a questão do 5G, nós estamos aí mais longe. Nós estamos a dizer que o médico que estiver em Luanda pode operar o médico que estiver, por exemplo, no Cuando Cubango, e a informação continuar a circular dentro do país, em que a velocidade é de tal maneira eficiente que a qualidade de imagem, as transações que vão acontecer, a interação, resposta e resolução, que tem esses fatores do ponto de vista de reação, ou seja, por parte do ser humano, vão ser ínfimas. Por quê? Porque nos dias de hoje é só nós pensarmos no seguinte: 40 milissegundos tem impacto na tomada de decisão num cardiologista que estiver a fazer uma operação ou curação e que está na dúvida se deve cortar a veia XYZ. Mas 1 milissegundo em que ele está do outro lado com o seu colega, a tomada de decisão é sempre bem mais rápida, porque uma coisa é ele receber o aconselhamento com 40 milissegundos de atraso e outra coisa é receber com 1 milissegundo. Então, só nisso tem impacto do ponto de vista de medicina. E não só, vamos começar a ter a questão de os médicos começarem a atender virtualmente. As pessoas vão à consulta e nessa consulta eles estão sentados numa sala interagindo diretamente com o médico, que hoje é um processo natural, porque eu vou dar um exemplo. A nossa Assembleia Nacional hoje está a usar o Zoom para fazer os seus trabalhos. Então, é levar o mesmo conceito, mas para a medicina. Só que com essa diminuição especial da latência, então há aquela interatividade e há a questão realística no atendimento dos pacientes. Então, o que isso significa? Que o médico consegue rapidamente atender o paciente que está do outro lado, com o enfermeiro do lado e medicá-lo e fazer acontecer de maneira natural, permitindo uma redução de custos muito eficiente. Porque antes o médico tinha que ir para a província, ficar lá uma semana, que implica bilhete de passagem, a logística toda dele durante o tempo que ele estiver lá. Com essa tecnologia haverá essa poupança do ponto de vista de custos e também a eficiência no atendimento das pessoas. Nelson, não sei. Eu tenho aqui uma questão do DJDSE. A pergunta se em Angola já temos instituições ou empresas com 5G. É assim. Quer responder, Zolfo? Não, deixa para ti. Pois é, assim, do meu conhecimento, eu não conheço nenhuma empresa que esteja a usar 5G em Angola. Eu pessoalmente não conheço. Mas importa salientar o seguinte, que o 5G não é uma tecnologia que só as empresas de telecomunicações é que possam usar. A partir do momento em que há uma liberação do uso da tecnologia, qualquer empresa pode comprar a tecnologia e usá-la. Então, o que isso quer dizer? Que eu, pessoalmente, se tiver uma empresa na qual eu tenho vários armazéns interligados e eu não quero ter o meu circuito privado, mas com comunicações de alta velocidade, tendo atenção às distâncias pré-requeridas, eu posso fazer um investimento nessa infraestrutura. Por que não? Sendo que essa infraestrutura, claro, é necessário haver uma análise custo-benefício, não é? Sabermos qual é o impacto do ponto de vista econômico para aquela organização. E, como eu dei o exemplo da China, essa mina ou essa empresa teve aumentos de produtividade na ordem dos 30%. Então estamos a falar em números muito, muito interessantes.
Temos aqui uma questão de Canito QS, que pergunta qual é o impacto do 5G na realidade aumentada, em sinais de realidade aumentada e realidade virtual. Pronto, acho que já discorremos há pouco. Bem, o fato do 5G permitir altas velocidades e baixas latências vai melhorar em muito as aplicações de realidade aumentada, né? Uma vez que haverá uma capacidade maior de tráfego de dados, né? e respostas mais rápidas para as aplicações. Nelson, queres complementar? Sim, porque assim, aquilo que nós já mencionamos, ou que tu próprio mencionaste, com a redução da latência e com o aumento da largura de banda, a realidade virtual acaba por ter o seu meio garantido. Estes aspectos são condição sine qua non para que a realidade virtual funcione de maneira clara e eficiente. E então nós aí podemos começar a olhar para outros pressupostos, que é a questão da inteligência artificial também. Por quê? Porque com essa redução estamos a falar em quantidades massivas de informação que poderão ser trafegadas e compiladas. Então é um ambiente real para que essa realidade aconteça. O Alexandre José, não sei. O Alexandre pergunta-se quantas redes 5G existem, em quantos países existem redes 5G? Nesse momento da pesquisa que eu consegui fazer, a China já está a usar, a Coreia do Sul também já está a usar. Já há países como a Inglaterra que já começam a apoiar essa questão do 5G, mas infelizmente o 5G ainda está naquela fase do politiquismo, infelizmente. E faz todo sentido. Por quê? Porque hoje o maior asset que o mundo tem é a informação. Então, quem tiver acesso a isso consegue trafegar a informação e há ganhos muito grandes. E hoje as empresas que são as detentoras da tecnologia e que estão a disponibilizar a tecnologia, inclusive têm incentivos para que os governos adotem essa questão tecnológica, ou seja, usarem o 5G. Mas também importa salientar o seguinte, que em qualquer situação, a tecnologia, por ser nova, nos primeiros 2 anos, até, não digo atingir a maturidade, até ter um conforto mais eficiente do ponto de vista tecnológico, é um custo elevado, mas que as organizações, principalmente as empresas de telecomunicações, hoje já começam a mudar o seu paradigma de como rentabilizar o seu negócio, os seus processos de negócio, olhando para o 5G. Okay. O Stelvio pergunta se já estamos preparados para migrar. É assim, os outros países, a experiência que eles estão a viver é que o processo de migração é paulatino, ou seja, há uma convivência entre as duas tecnologias nos primeiros anos, e quando digo nos primeiros anos é 2, 3 anos, e é uma passagem tecnológica, uma transferência tecnológica paulatina, porque vamos dar um exemplo, com 5G os nossos telemóveis 2 não vão funcionar. Se nós queremos ter aquelas velocidades, temos que trocar de equipamento. Essa é a primeira situação. Então significa que não só as empresas de telecomunicações, bem como as empresas que irão consumir, têm que fazer essa análise. Então é um processo gradual. Os últimos estudos referem que até 2025 o mundo já estará a consumir a volta de 40% da tecnologia. Temos aqui uma questão do Canito Chiesa sobre os malefícios
para a saúde, se usar e quais são. E a Zuka levanta a questão das aves, que há algum reporte de um país em que andaram a morrer aves e quer saber se a tecnologia é prejudicial à saúde ou não. É assim, respondendo à segunda questão em relação à tecnologia ser nociva ou não à saúde, o 4G também, quando saiu, houve essa monstruosidade a dizer que era nociva, as ondas e tudo mais. Mas, segundo os especialistas, dizem que no nível de frequência em que o 5G funciona, que é idêntico à frequência em que os sensores, por exemplo, dos aeroportos de leitura de objetos ou de infravermelhos funcionam. E então, tendo essa analogia, hoje está desmistificado. Alguns defendem, outros não, está desmistificado essa questão de que o 5G é nocivo à saúde. Em relação à questão do canito, pelo que eu percebi, era que impacto é que tem do ponto de vista de saúde ou na saúde usando como tecnologia? Não, acho que é impacto na saúde, não usando como tecnologia, mas tem algum impacto na saúde. É assim, acabei por responder há pouco tempo. Exatamente. Há que dizem que sim, há especialistas que dizem que não. E a analogia é exatamente essa, na frequência em que o 5G funciona. E não houve até o momento um caso de gente que tenha apanhado o cancro por passar nos dispositivos de segurança dos aeroportos, que é na mesma frequência que na realidade o 5G funciona. Pronto, fazendo essa analogia. Ok. Temos aqui Adri Rocha pergunta se já temos infraestrutura preparada. Acho que não sei se essa questão já foi, mas em princípio não temos infraestrutura preparada, até porque há investimentos que têm que ser feitos, não é? Podemos ter as torres e as redes físicas, mas há investimento que precisa ser feito em estações que não existe, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma operadora que esteja a investir em 5G cá em Angola. Tens algum conhecimento sobre isso, Nelson? Não, eu também não tenho conhecimento nenhum, mas Zovo, aproveitando a deixa, importa salientar o seguinte, que o 5G vai mudar o paradigma de como as empresas de telecomunicações hoje trabalham. E o que é que eu quero dizer com isso? Principalmente no nosso mercado, por causa do alto volume de investimento, vai haver a tendência natural de começarmos a ter o conceito de infraestrutura partilhada. E quando digo infraestrutura partilhada, é mesmo partilhada. Porque existe esse falso conceito de infraestrutura partilhada hoje, mas que na realidade não funciona tanto porque há uns braços de ferro muito complicados. Mas a tendência natural, ou seja, o paradigma de mudança que o 5G está a trazer, é que para nós evoluirmos tecnologicamente, temos que abraçar o desafio juntos, porque senão não vamos conseguir caminhar. E o que é que vai acabar por acontecer? Mesmo até o próprio negócio de telecomunicações irá mudar. Ou seja, nós hoje em Angola, o negócio das telecomunicações em muitas empresas dos grandes players ainda é voz. Com o 5G, o conceito tem que mudar. Nós temos que começar a pensar em dados. Por quê? Porque é aí onde está a maior fatia do ponto de vista econômico, dados. E isso em paralelo irá mudar as vidas das pessoas. Ou seja, e o próprio Covid em si já mudou os hábitos digitais dos angolanos. Então, soluções como essa do 5G vão trazer mais valias para os próprios negócios em Angola e a própria mudança dos hábitos dos angolanos. Ou seja, nós hoje vamos começar a consumir mais Zoom, vamos continuar a consumir mais Instagram, vamos continuar a consumir mais Facebook, vamos continuar a capitalizar cada vez mais as startups. Por quê? Porque há essa evolução no consumo tecnológico.
Ok. O Brandão Simpatia pergunta o que é na verdade 5G. Pronto, a 5G é a quinta geração, é a quinta geração das redes móveis, né? A primeira geração surgiu na década de 80, né? Eram redes analógicas, e a cada evolução foi-se, digamos assim, nomeando as gerações. Então nós estamos na quinta geração das redes móveis de telefonia, inicialmente, agora dados também. O João Zango, será que a infraestrutura de telecom em Angola está preparada para tal, tendo em conta que infelizmente nem o 3G conseguimos ter em condições? Bem, é para ti, Zó. Ok, pronto. A tecnologia é assim, a questão, na verdade, a tecnologia está aí, existe, e é uma questão de investimento. Agora, realmente, há um ponto aí interessante que tem a ver com o uso que nós fazemos da tecnologia. Isso tem a ver com decisões de negócio, na verdade. Nem qualquer empresa, quando investe em algo, espera obter um retorno desse investimento. E às vezes o nosso mercado é muito difícil porque os operadores têm custos elevados para manterem as infraestruturas que prestam serviços. E nós até aqui, por exemplo, em Luanda, tem áreas que uma infraestrutura de telecom só funciona com um gerador 24 horas por dia. E se torna, no fim do dia, o serviço muito caro. E depois nós temos um país vasto e que às vezes os consumidores exigem cobertura em todo o canto do país em que nós vamos. Temos que ligamos o telemóvel e queremos já ver aí todos, como disse na coisa, todos os paus cheios. Mas isso custa dinheiro. Então, às vezes, não é que não tenhamos infraestruturas prontas para tal, mas simplesmente, do ponto de vista do negócio, aquele investimento que foi feito ainda não teve o retorno esperado. Então, mantemos com aquela tecnologia. Em muitos países, em muitas outras partes do mundo é assim mesmo. Em muitas partes do mundo há regiões que ainda têm redes de cobre. Você pode dizer, então por que não instala fibra? Não instala fibra porque aquela tecnologia ainda funciona e atende os consumidores, atende os negócios que estão naquela região. Então não posso investir numa outra tecnologia só porque é nova, né? É uma decisão de negócios, na verdade. No fim do dia, tem a ver se vale a pena, se vou ganhar dinheiro ou não, e se já amortizei o investimento que fiz lá atrás com essa tecnologia que estou a usar agora. E eu acredito que nessa senda, cá em Angola, realmente a tecnologia 5G poderá levar o seu tempo a chegar, e só agora é que as operadoras estão praticamente a concluir o deployment das suas redes 4G, e não estou a ver uma operadora, a não ser que surja uma nova operadora, foi aprovada uma nova operadora, a não ser que a nova operadora comece já com uma infraestrutura 5G de raiz. Mas para já não vejo. Não é uma questão das infraestruturas estarem preparadas ou não, mas simplesmente são decisões de negócios. Tem uma pergunta veio do AN, em que a pergunta é: se a previsão é até 2025 5G ser utilizado em 40%, o que Angola deverá fazer para não ficar à margem dessa onda, e quem deve liderar o processo de criação desse ecossistema no país? É assim, eu acho que, na minha opinião, Angola, para não ficar à margem desta situação, primeiro, é necessário que algumas políticas internas, isso deve ser feito em enforcement por parte do Estado, devem ser aplicadas, porque o 5G implica um investimento massivo do ponto de vista tecnológico, tem um custo elevado. Então eu acho que o primeiro passo é efetivar-se na realidade a questão da infraestrutura partilhada. Por quê? Porque se houver essa sinergia das infraestruturas partilhadas, todas as empresas de telecomunicações irão ganhar.
Por quê? Porque o investimento será repartido e no final do dia cada um com a sua estratégia de negócio mais eficiente poderá tirar partido disso. E no final do dia o consumidor final tem acesso à tecnologia e a sociedade e as empresas também. Então, esse é que é o primeiro passo, que é fazer-se o desenvolvimento da infraestrutura partilhada. Depois, definirem-se claramente as regras do jogo, que é, ok, quem será responsável por quê e quem são os players do mercado que irão atuar. Então, sendo que, se fazendo essas sinergias, será com essa sinergia que o ecossistema irá desenvolver, porque no final do dia, se nós olharmos, hoje a tendência natural do mercado está em consumir cada vez mais dados do que voz. Mesmo até os dispositivos mais simples acabam por começar a consumir mais dados do que voz. E hoje, se nós olharmos, hoje todo mundo consome WhatsApp. Isso é dados, já deixa de ser voz. Hoje os hábitos digitais dos angolanos mudaram. Então, essa sinergia e também a mudança de paradigma, que é as organizações começarem a potencializar o mercado para o consumo de dados. Então, todo esse ecossistema é que irá permitir com que o fomento do 5G aconteça em Angola. E só trará benefícios. Só trará benefícios. Por quê? Porque hoje, hoje vou dar um exemplo. Existe uma escassez muito grande de médicos em Angola por especialidade. Com soluções dessa natureza, esses médicos conseguem ter um alcance maior do ponto de vista populacional, fazendo com que os centros médicos das províncias hoje consigam dar maior resposta, não havendo a necessidade real do médico estar sempre lá, mas com o suporte do enfermeiro estando lá, poder-se resolver esse problema de saúde pública. Esse é um dos exemplos. Canito Kies pergunta que papel a Huawei poderá ter na adoção de 5G em Angola. Bem, a Huawei é um dos principais fornecedores de equipamentos de telecom cá em Angola e no mundo, na verdade. Que papel a Huawei poderá ter é assim. Acho que do meu ponto de vista tem dois papéis. Do ponto de vista da tecnologia, tem a ver com principalmente para aqueles clientes, para aqueles operadores que usam equipamentos Huawei em redes móveis. Possivelmente, se esses equipamentos são modulares, a facilidade da adoção da tecnologia usando já as estações existentes, fazendo apenas upgrades de cartas, por exemplo, e outras questões como antenas e tal. E do ponto de vista a segunda parte tem a ver com os esquemas de financiamento.